Queridos, graça e paz, nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós nos tomamos essa liberdade de entrar no seu lar. Hoje nós queremos ver sobre formas de atacar, manejando a palavra de Deus, manejando a Bíblia. Mas antes nós queremos ouvir uma música em adoração ao nosso Deus. Se você souber e puder, cante conosco aí aonde você estiver. Se não, acompanhe ouvindo. E depois estaremos orando e então meditando na palavra. Pai querido, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado por poder falar com o Senhor. E queremos ler a tua palavra, queremos ouvir a tua voz, queremos receber a tua ministração, a tua instrução, para que possamos com sabedoria saber manejar bem a palavra da verdade, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, para a glória do teu nome, para o nosso próprio bem, para o bem do reino do Senhor, para a edificação de vidas e para a salvação de outras vidas. E que a paz, que excede a todo entendimento, esteja adentrando a cada mente, a cada coração que está participando através desse vídeo. Nós oramos abençoando a todas as autoridades desse país, judiciais, executivo, legislativo, a níveis federais, estaduais e municipais, principalmente aquelas que dizem ou que afirmam, confessam, professam serem servas do Senhor, para que de fato sejam luz e não tragam vergonha sobre o Evangelho. Pai querido, abençoa aqueles que estão nos leitos de hospitais, tem misericórdia, e que essa pandemia que tem assolado o nosso país seja removido quanto antes. Abençoe os cientistas, os médicos, os enfermeiros, técnicos, sejam nos laboratórios, como também em clínicas e hospitais, para que estejam protegidos, guardados pelo Senhor, abençoados por Ti.
Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos ler a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, também o versículo 15. Nós recomendamos que você possa fazer a leitura, se você puder, aí depois em seu lar, né, ou onde você tiver essa oportunidade, de todo o capítulo 2 de 2 Timóteo. E como certamente quase todos que se conectam aqui têm Bíblia de alguma forma em casa, em alguma edição, então nós leremos apenas esses 3 versículos. O verso 3 e 4 e o verso 15, que nos diz assim a palavra do Senhor. Verso 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos, é Paulo dizendo ao jovem pastor Timóteo, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E no versículo de número 15, ele vai então dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós observamos aqui, nos 2 primeiros versos lidos, que o apóstolo, ele considera, faz novamente, usa essa figura, essa metáfora, essa linguagem militar, chamando o jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, né, muito querido dele, de soldado do Senhor Jesus Cristo. E ele diz para ele não se envolver nas coisas desse mundo, quer dizer, essa batalha, esse trabalho, essa obra de que se envolve os militantes, os soldados de Cristo, não é uma obra carnal, mas é uma obra espiritual. Estamos em uma batalha, mas espiritual. Como vimos em Efésios 6, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades, poderes que atuam nas regiões celestiais e contra os poderes, os dominadores desse mundo tenebroso em que nós vivemos. De fato, nós que vivemos no QG do inimigo, nós vivemos no planeta Terra, aonde diz a Bíblia que o diabo é o príncipe desse mundo. Então nós nos encontramos em constante batalha. Nessa série de sermões, o que antecede a esse, que foi o 5º sermão da série, nós pregamos então em Efésios 6 sobre a armadura de Deus. E hoje, olhando aqui, o soldado Timóteo, revestido certamente dessa armadura. E Paulo recomenda no versículo 15 que ele maneje bem, saiba usar, maneje bem a palavra da verdade. Que Paulo, que conhece Timóteo, que conhecia bem a linguagem paulina, sabia que ele estava falando da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Paulo recomenda que ele soubesse usar bem essa palavra, soubesse manejar, né? Porque um bom espadachim, ele sabe muito bem atacar em quaisquer lado, à frente, atrás, dos lados, né? E até no alto, os seus adversários, os seus inimigos com sua espada. Ele maneja, ele usa bem a espada. Assim, o bom soldado de Cristo, naquele tempo, a arma de ataque, como vimos também no vídeo anterior, né, era a espada do Espírito e a única arma de ataque, aqui chamada da palavra da verdade. Timóteo deveria manejá-la muito bem. Não adianta você colocar uma arma, por mais poderosa que seja, nas mãos de um indivíduo, de um soldado no caso, se ele não souber usá-la. Você colocar uma arma de grosso calibre, um fuzil, uma carabina, nas mãos de alguém não sabe usá-la, ele pode inclusive colocá-la na frente do rosto, puxar o dedo e levar um coice da arma. E dessa forma se ferir, além de ainda errar o tiro, por não saber usá-la. Ou mesmo uma espada, né, bem afiada, como era uma espada romana, né, ali cortava nos 2 gumes, e uma espada bem afiada nas mãos de quem não sabe manejá-la, ele poderá se ferir com a própria espada. Portanto, é necessário, né, saber usar a arma. Não adianta ter uma arma,
né, aí por mais potente que ela seja, se você não souber usá-la, como usá-la, nem mesmo como destravá-la. Daí o servo de Deus, que é soldado de Cristo, precisa saber manejar bem essa espada, que não é dele. A espada é do Espírito, mas o Espírito usa as suas mãos, o Espírito usa você, o Espírito usa os servos, mas é necessário você saber manejá-la, saber usá-la bem ali no ataque aos adversários, no ataque ao inimigo. Um princípio simples do esporte competitivo, né? Por exemplo, o futebol, mas também outros modelos de esportes, né? É que toda vez que o adversário está te atacando, ele está abrindo a guarda. Inclusive o Brasil, no tempo de Parreiras, ganhou uma Copa do Mundo jogando no contra-ataque, né? Colocavam apenas 2 homens lá na frente, muito habilidosos e também velozes, e o time se retraía todo, e adversários fortíssimos vinham para cima do Brasil com tudo, e na hora que estavam pressionando o Brasil, quando conseguia ali uma vez ou outra, jogando fechadinho, se segurando, ele então tomava a bola quando conseguia, fazia o lançamento para um desses 2 homens, que de forma letal, fatal, atacava o gol da força adversária e assim ganhava. Quem entende de artes marciais sabe também que todas as vezes, né, que você ataca o que o adversário está te atacando, ele está abrindo a guarda para te atacar, e a sua oportunidade de contra-atacar. E nesse caso, diz a Bíblia que o diabo ruge como leão ao nosso derredor, o tempo todo querendo nos tragar. Isto é, nós somos atacados todos os dias, de diversas maneiras, de diversas formas. E toda vez, na regra da competição, quando alguém está atacando, está abrindo a guarda, para que possamos então atacá-lo. Portanto, não precisamos nem mesmo ficar buscando criar oportunidades. Nós temos muitas oportunidades o tempo todo de atacar de forma frontal, de forma vital o nosso inimigo e os nossos adversários em situações diversas. Só precisamos aproveitar essas oportunidades que temos quando o inimigo está nos atacando. E dessa forma, nós queremos então refletir sobre formas de atacar manejando a palavra de Deus. Formas de atacar manejando bem a Bíblia. Formas de atacar usando a palavra. Esse é o nosso tema. E a primeira forma que podemos usar para atacar, podemos dizer que é o testemunho. E como eu disse, estou fazendo uso desses 3 versículos do texto, mas no seu contexto em todo o capítulo. E aqui vamos citar de vez em quando algum outro versículo. E uma das formas de testemunhar fica muito clara quando olhamos aí o início do verso 14, e nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo dizendo a Timóteo: recomenda estas coisas, dá testemunho. Dar testemunho. Testemunho é uma forma de ataque manejando a palavra. É uma das maneiras de manejar a palavra, testemunhando a palavra. Isto é, vivendo a palavra, encarnando a palavra. Isso é, dando testemunho da palavra aqui, dar testemunho, quer dizer, está falando da ortopraxia, isto é, a prática de todo o conteúdo bíblico. É viver, buscar, viver isso, tomar isso para a vida. Isso é dar testemunho. E quando fazemos isso, quando testemunhamos, estamos sim saqueando o inferno, uma expressão de um colega. Estamos sim evangelizando, pregando, e estamos sim testemunhando, estamos sendo luz em tão densas trevas. Estamos salgando, ou seja, temperando o ambiente, cristianizando o ambiente, quando nós damos testemunho. Devemos e precisamos e temos que dar testemunho. Quando alguém nos xinga, é oportunidade de dizer para ele: Jesus te abençoe, e não xingá-lo de volta, nas palavras de Jesus, quando ali, né, de forma um tanto figurada, mas
Jesus disse, olha, quando alguém te roubar a capa, te tomar a blusa, dele também a camisa. Quando te obrigar a ir 1 milha, vá com ele 2. Quer dizer, dê testemunho, mostre o quanto você é diferente. Quando alguém nos amaldiçoa, é oportunidade para abençoá-lo. Quando alguém, portanto, nos faz o mal, ou nos ataca, é a oportunidade de contra-atacarmos, não pagando o mal com o mal, mas o mal com o bem. Certo teólogo chegou a dizer que quando nós pagamos o mal com o mal e o bem com o bem, isto é natural. Isso é humano, disse ele. Quer dizer, é natural, é comum, é do ser humano. Pagar o mal com o mal e o bem com o bem. Mas quando alguém nos faz o bem e nós em troca o fazemos o mal, isso é diabólico. Quer dizer, isso nem vem do homem, isso já é maligno. Mas quando alguém nos faz o mal e nós em troca pagamos com o bem, isso é celestial, isso vem de Deus, isso é obra do Espírito Santo de Deus. E é isso que temos que fazer, testemunhar, viver a palavra, de fato, perdoar. Né? Mas ele fez isso, então perdoe, declare para ele o perdão, faça saber o que você é diferente, dê o testemunho, viva a palavra, e assim eles lerão a palavra e verão a palavra na sua vida. Não vão abrir a Bíblia para ler, não, mas estão vendo e lendo a Bíblia, recebendo as espadadas. As pessoas podem ser limpas pela palavra, né? Como diz João, vós estáis limpos pela palavra, e outros podem ser limpos pela palavra, observando e olhando a sua vida. À medida que você vai vivendo a verdade, de forma, diz a Bíblia, que somos cartas abertas, isto é, para que possamos ser lidos. É nosso dever dar espadadas no adversário, nas situações diversas que nos sobrevêm, dando testemunho. E, inclusive, Paulo fala aí ainda na questão de testemunho, nesse primeiro ponto, né, que é manejar a palavra testemunhando. Quando chega no versículo 17, diz que a linguagem dos perversos, ela corrói como câncer. Mas diz também a Bíblia, lá em Provérbios, que a linguagem dos servos de Deus é medicina. A língua do servo de Deus é medicina. Né? Quando alguém te amaldiçoar, o abençoe, ore por ele, faça ele saber que você ora, o perdoe, ame os seus inimigos, coloque brasas vivas sobre a cabeça dele, ore por ele e faça-o saber disso. O testemunho é uma maneira e uma forma, é uma das estratégias do manejo da palavra, poderosa contra o reino das trevas, porque o objetivo do reino das trevas é capturar e captar almas, captar vidas humanas. Mas quando fazemos isso, nós estamos então perturbando o inferno, e sim, estamos dando espadadas no inimigo, e estamos sim dando espadada no mal, que é a palavra na prática. A outra estratégia, uma outra forma de manejar bem essa palavra é através da oração. E aí o versículo 22 do texto lido do capítulo, né, básico, diz a parte final do 22, os que de coração puro invocam o Senhor. Talvez você que está seguindo, acompanhando essa série, possa dizer: pastor, mas você no estudo anterior disse que a oração não é uma peça da armadura de Deus ou da armadura espiritual, porque a armadura ela é de Deus, mas nos é dada, é nós que fazemos uso dela. Então é nossa armadura espiritual. Sim, a oração não é uma peça da armadura. Mas no final da armadura, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, ele vai falar que temos que suplicar. Isto é, pedir por nós mesmos e pedir por todos os santos, inclusive por ele, Paulo, naqueles dias em que ele vivia. Isto é, interceder pelos demais. Paulo diz isso. E a Bíblia toda nos manda orar sem cessar, em todo tempo, no Espírito. A oração, ela é a evocação. E aqui a palavra, o termo usado aqui, Timóteo, evocar a Deus, evocar o Senhor. O que é evocar a Deus? É clamar por Ele, é chamar por Ele, é desejá-lo, é buscar a presença dEle na situação.
Ora, quando o rei chega, quando o leão da tribo de Judá chega, os lobos fogem. Quando Deus se manifesta na situação, quando Deus está presente, a solução está presente, porque Ele é o Todo-Poderoso. Evocar Deus é buscar que Deus esteja presente naquela situação. Talvez alguém diria, pastor, mas Deus é onipresente, está em todo lugar. Sim, está. Não há um local onde Deus não esteja. Por isso, quando nós falamos de Deus estar presente, estamos dizendo acerca de Deus estar se manifestando naquela situação. E quando Deus se manifesta na situação, você pode dormir tranquilo. Você será e já está vitorioso. Ainda que não entendamos muitas vezes os métodos de Deus, mas a vitória é certa quando Deus se apresenta, quando Deus se manifesta. Por isso, e sim, é uma maneira de manejar a palavra orando, porque nós aprendemos a orar através da palavra. Quem não maneja bem a palavra não sabe orar, não tem intimidade com Deus, não consegue falar com Deus, porque não tem intimidade com a palavra, não pode evocar a Deus com intensidade e poder. Mas quando nós oramos e falamos com Deus de forma real, viva, é porque então nós temos intimidade com Ele. E ninguém tem intimidade com Deus da palavra se não tem intimidade com a sua palavra. Temos que meditar nessa palavra, treinar bastante no nosso tatame, como soldados de Cristo, para manejarmos bem a palavra de Cristo. Aqueles que vivem o Evangelho, aqueles que dão testemunho. Ele usa a expressão aqui no verso 17 ao falar de invocar os que são de coração puro. Quem não dá testemunho e não vive a palavra não é de coração puro. E, portanto, também não pode manejá-la através da oração. A terceira e última forma de manejar bem a palavra que eu quero aqui destacar é a evangelização. O versículo de número 24 nos diz: ora, é necessário que o servo de Deus, que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. E eu friso aqui a expressão apto para instruir. É a mesma expressão usada por Paulo nas qualidades, para se ser presbítero, ali em 1 Timóteo. É a mesma expressão usada lá em 1 Timóteo 3, versículo 2. Apto para ensinar. E observe bem que Paulo lista, escrevendo a Timóteo, completando aí com a escrita a Tito, 20 qualidades para o presbiterato. Que na verdade se resumem em uma frase só, que está registrada na eleição dos diáconos em Atos 7. Homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Essa é a única exigência para se ser presbítero. Mas resumido em 20 qualidades que você pode, 20 palavras que Paulo usa para descrever, dissecando ali o que é ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E observe que uma delas é esta: apto para instruir, apto para ensinar. Não, nenhuma das 20 palavras se refere a dons. Não. Alguns pensam que é o dom de ensino, a capacidade de dar uma aula, ou o dom da pregação, também chamado como dom da profecia. Mas não tem nenhuma exigência para que se tenha determinado dom. Mas sim que sejam cheios do Espírito e de sabedoria. E no caso inclui isto apto para ensinar ou apto para instruir. O que é ser apto para instruir? Eu tive, nos meus primeiros anos de ministério, um presbítero cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um homem super apto para instruir. Um homem que mal sabia ler. Um homem que nunca deu uma escola bíblica dominical, um estudo bíblico ou um sermão. Mas quando ele abria a boca,
num conselho de mais ou menos 12 presbíteros, os doutores, e tinha lá doutores, eles paravam para ouvir. Um homem que juiz na cidade ousou pedi-lo para que ele intermediasse entre contendas de fazendeiros. Um homem cheio de Deus, um homem respeitado, apto para instruir é isto, é ter a vida limpa, é ter autoridade como pai, como presbítero, como pastor, como servo de Deus para falar. É alguém que tem competência, quer dizer, né, essa palavra competência é usada na área do direito, quer dizer, tem a autoridade para tratar daquele assunto. E em qualquer assunto, quando apto para ensinar abre a boca, ele tem unção do Espírito, isto é, ele tem moral, ele tem autoridade. O conselho que ele dá é ouvido, mesmo se as pessoas não concordarem, mas vão ouvi-lo. Quando ele fala, as pessoas param para ouvi-lo, por causa do respeito, da moral que ele tem, que é alta. Isto é ser apto para instruir. E nós, o que tem a ver isso com evangelização, pastor? Tem tudo. Porque evangelização não se trata somente de evangelizar num sermão, não se trata somente de evangelizar num estudo bíblico, mas se trata de evangelizar com a própria vida. Se trata de evangelizar num conselho. Uma senhora que é bisavó de um jovem hoje membro ali em Jacaraípe, e tinha o privilégio de crescer ao lado dela, ela não sabia ler nem escrever, e ela levou várias pessoas a Jesus Cristo. E deu conselho para várias pessoas. Que moral, que mulher cheia do Espírito Santo de sabedoria. Que mulher apta para ensinar, para instruir. Isso é apto para instruir. Quem não for apto para instruir, não tem autoridade para evangelizar. E esta senhora que citei como exemplo, conheci pessoas que ela levou tais pessoas a Jesus Cristo. Pessoas que se converteram através dela. Alguns com tanta informação e curiosidade, mas que não têm, e anos de igreja, nunca participaram da salvação de alguém. Não têm autoridade para falar. Não têm a unção para falar. A unção do Espírito e no Espírito. Não são aptas para instruir. Não têm, às vezes, algumas, nem a coragem de falar. Não é necessário saber sequer ler para poder ser apto para instruir. Mas é necessário ser cheio de Deus, de sabedoria. E a evangelização é nada mais, quando estamos evangelizando, de que exercendo essa aptidão que vem de Deus. Exercendo essa autoridade que Deus nos dá, de falarmos da palavra, sobre a palavra, manejarmos bem a palavra, aconselhando e abençoando pessoas. Trabalho há mais de 30 anos com aconselhamento pastoral. Se você pensar em qualquer tipo de assunto que você imaginar, eu já trabalhei em algumas sessões aconselhando nesse assunto. Em qualquer assunto, sempre usei em todos eles uma arma, a palavra de Deus. Ainda sobre a evangelização, ele usa no verso, ainda nesse mesmo verso 24, ele usa algumas palavras aí em destaque, né, como ser manso, versículo 24, ser brando para com todos, né? Outra palavra no final do versículo, ser paciente, e ele continua no versículo 25, disciplinando com mansidão, disciplinando, chamando a atenção, mostrando o erro do outro, ou corrigindo o outro, ou repreendendo o outro, mas com mansidão. Esse é o apto para ensinar. Isso tudo aqui, esse arcabouço de palavras, mansidão, né? Ser brando, ser paciente, tudo isso e outras palavras mais que ele usa ao longo do capítulo estão relacionadas à palavra amor. A palavra amor, que é traduzida muitas vezes na edição Bíblia corrigida como caridade, que é o amor em exercício.
E não há expressão maior de amor do que o ato de evangelizar alguém. Não há. A evangelização é nada mais e nada menos do que o exercício do amor. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ser bom cidadão e tudo mais, e perder a sua alma, disse Jesus, e não ter a vida eterna? De que lhe adianta? Quando vimos alguém que amamos indo para o mau caminho, nós nos preocupamos. Então, se vimos alguém que amamos indo para o inferno, para a fornalha acesas do inferno, onde o fogo não apaga e a vida não termina, onde eternamente, por toda a eternidade, estarão ali. Se vimos alguém caminhando para o inferno e nós não o avisarmos, não o advertirmos, então não amamos ao próximo. E Jesus nos manda amar ao próximo, seja ele quem for. Portanto, manda evangelizar, pregar a toda criatura, isso é, a todo tipo de gente. Não é pregar para os animais, criaturas, mas a todo tipo de indivíduo. Temos que pregar. E quando pregamos, estamos amando. Portanto, a evangelização é a expressão máxima da igreja de amor, de forma prática e real com o próximo. Por isso, a forma de manejar a palavra é evangelizando, seja da que forma for, mas pregando, anunciando, falando de Jesus àqueles que nós amamos. E o amor é o resumo de toda a Escritura. Romanos 13, ali 8, 9, 10. Vai dizer que não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás. E se há qualquer um mandamento a mais, e nós sabemos que há vários outros, tudo nessa palavra se resume a amar ao próximo como a ti mesmo. De sorte que o amor é o cumprimento da lei. E contra o amor não há condenação. A evangelização é a expressão máxima de amor ao próximo. Quando não evangelizamos, estamos deixando de amar, estamos deixando de manejar a palavra, estamos deixando de atacar. E oportunidades não nos faltam. Quase todos os dias, se não às vezes todos os dias para alguns. Oportunidades de atacar, manejando bem a palavra. Ezequiel 3, verso 17 seguintes, até o verso 21, Deus adverte a Ezequiel, o atalaia dele, o mensageiro dele. E Deus diz a Ezequiel, olha, quando tu vires o perverso lá praticando a perversidade e tu não o avisares, ele morrerá na perversidade, ele irá para o inferno, mas eu vou cobrar o sangue dele de você porque você não o avisou. Mas se avisares o perverso e ele não te ouvir, ele morrerá na perversidade, mas você está livre do sangue dele porque você o avisou. Da mesma forma, se você ver o justo a se desviar da justiça e você o advertir e ele não te ouvir, assim eu vou matá-lo. Mas você está livre do sangue dele, porque você o advertiu. Mas se você ver o justo caindo e você não avisar, ele vai morrer. Eu vou pesar a mão sobre ele. Agora eu vou cobrar o sangue dele de você, porque você sabia e não avisou. Então nós não temos que converter ninguém. Mas nós temos que avisar as pessoas, advertir as pessoas. Qual é o caminho para o céu? Jesus Cristo. Temos que advertir as pessoas que esse mundo jaz no maligno. Temos que advertir as pessoas usando a palavra de Deus. Mas como vamos usar a palavra de Deus se ela não estiver em nós? Como vamos manejá-la se não a conhecermos bem? Como vamos usá-la se não tivermos intimidade com ela? Como vamos usá-la? Então é necessário manejar bem a palavra para que possamos usá-la. E assim nós vimos aqui 3 formas de manejar a palavra, 3 usos no manejo da palavra, 3 golpes que podemos dar no inimigo ou em situações, em adversidades, usando a palavra. A primeira delas é testemunhando, a segunda é evocando o nome do Senhor, orando, e a terceira é evangelizando. Se você faz isso, então você maneja bem a palavra da verdade. Se você não faz isso, você precisa aprender e a passar a manejar bem a palavra da verdade, ser um bom soldado
que não tem de que se envergonhar, um bom soldado, para que naquele dia você possa ouvir, o grande dia, quando o Senhor Jesus julgar a todos, você possa ouvir da boca dele: servo bom e fiel. Que ele dirá aos que estiverem à sua direita, aos que manejaram bem a palavra: entra no gozo do teu Senhor. Mas aos demais, inclusive muitos membros da igreja, vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E naquele dia, ainda disse Jesus, que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, isto é, pregamos o evangelho. Senhor, Senhor, mas em teu nome nós expelimos demônios. Senhor, em teu nome nós curamos, fizemos milagres. O Senhor vai dizer: não conheço vocês não. Não adianta manejar a palavra somente em uma área. Você tem que viver a palavra de verdade. Você tem que orar diariamente, intimidade com Deus, evocar a Deus. E você tem que proclamar o que Deus te ensinou. Você precisa divulgar isso de alguma forma. E hoje, em nossos dias, como nunca na história da humanidade, há tantos meios, há tantas formas de divulgarmos a palavra. Então, façamos isso. Divulguemos, anunciemos, manejemos, possamos manejar bem a verdade, a palavra da verdade. Que Deus te abençoe. E se você não tem diariamente lido a Bíblia, hoje em dia quase todos sabem ler. Se você não tem meditado na palavra de Deus, se você não tem examinado a palavra de Deus, seja em grupo, seja na igreja em grupo, ou seja individualmente, seja em família na sua casa, você está cometendo um grave erro, deixando de ser um soldado bem treinado. E a adversidade vem, o problema vem, e você ficará perdido, porque não saberá manejar bem a arma de ataque, a única arma de ataque que temos, a palavra de Deus. Deus te abençoe. Amém. Nós estaremos orando nesse momento, consagrando os dízimos, as ofertas, e também impetrando a bênção do Senhor e orando pela sua vida, você que está conectado nesse vídeo. Oremos. Pai querido, consagramos ao Senhor todos os dízimos e ofertas recebidos ao longo desta semana. Consagramos para a glória do Senhor e que sejam usados tão somente para glorificar o teu nome e para o desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Clamamos ao Senhor o despertar da tua igreja e possa não dormir, mas ser balançada, acordada, pois o Senhor está balançando através dessa pandemia, com essa pandemia. Sacode, faça as pessoas acordarem e se voltar para o Senhor, enquanto há tempo da oportunidade, que é o tempo que vivemos. Clamamos ao Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada um que se encontra conectado a esse vídeo, de alguma forma, e que o Senhor então os visite. Não os conhecemos, não sabemos de todos que estão conectados, que se conectarão, mas nós clamamos por todos, porque o Senhor conhece a cada um. Aqueles que estão com problemas de saúde, o Senhor esteja operando e curando. Aqueles que estão com problemas financeiros, abrindo as portas, fazendo passar por essas portas e solucionando. Aqueles que estão com problemas familiares, esteja visitando e dando também a solução, segundo o teu bem-querer, que é o melhor para eles. Aqueles que estão com problemas espirituais, de frieza espirituais, que estão afastados, ou que não têm diariamente meditado na tua palavra, ouvindo a tua voz, que o Senhor os desperte, que o Senhor os acorde, que o Senhor os anime e os reanime no Senhor, para a glória do Senhor e para o bem deles, para que sejam salvos no dia do grande juízo. E dessa forma, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Graça e paz, uma semana feliz para vocês.